Fala rapaziada, tudo bem? Professor Hamed aqui mais uma vez. Gente, eu queria conversar com vocês sobre o Império Romano, ontem e hoje, né, com algumas dicas. Lógico, não podemos fazer confusão de pensar que o Império Romano ou que uma sociedade de quase 3.000 anos atrás vai ter as mesmas concepções, o mesmo ritmo, os mesmos comportamentos, né, do que nós temos hoje em pleno século XXI, mas algumas permanências e lembrar de algumas coisas que nós aprendemos e temos no nosso cotidiano é fruto, sim, dessa sociedade antiga. Então, assim, primeiro eu queria dizer, né? Lógico, o Império Romano ele não vai se formar sem que haja um processo de escravidão profundo e também de exploração de outros povos bárbaros, né? Eles consideravam incivilizados, né? É uma coisa meio que parecida com, às vezes, aqui no nosso estado a gente acaba vendo um certo preconceito com o paulista em relação ao nordestino, em relação ao cearense, em relação ao baiano, né? Que é um povo maravilhoso, né? Onde tem uma cultura fantástica, inclusive para o Brasil, para o complemento do Brasil, né? Na verdade, o Brasil se forma lá e aí vem trazendo uma série de culturas para nós aqui em São Paulo e não dá pra gente falar, né? Que é um povo sofrido pra caramba, um povo muito explorado dentro da nossa história. Então, na verdade, os romanos tinham esse preconceito, né? Eles achavam os bárbaros sujos, os bárbaros incivilizados, toda aquela coisa. Quem são esses bárbaros? Os ostrogodos, os visigodos, alamanos, né? Então, aquele desenho do Asterix e Obelix pode ser interessante, traz um pouquinho de informação para quem quiser conferir. Tem as séries aí no Netflix, várias séries que mostram essa postura, né, preconceituosa dos romanos em relação aos bárbaros. Mas, e aí, enfim, né, nós temos todas essas situações. É importante falar que essa coisa, quando a gente fala, né? Nossa, que barbaridade que fizeram. Nossa, é um ato de vandalismo. Né? Nós temos uma das tribos bárbaras, são os vândalos. Por que são chamados assim, né? Na realidade. E os vândalos, exatamente porque o Império Romano tinha uma postura de invadir terras, de tomar terras, né, que pedia não, ia lá, tomava, né, e submetia aquela população a trabalhar para eles, pagava impostos, aquela coisa toda, né, daí também um pouco desse enriquecimento do Império Romano. Então eles iam lá, como contraponto, uma espécie de ato revolucionário dos vândalos, eles destruíam os aquedutos, que na verdade eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é o que levava água para o Império Romano, né? Destruiu algumas obras, enfim. Então essa atitude revolucionária, lógico, estou sendo explorado, estou sendo escravizado, estou sendo danado com tudo aqui, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Então os vândalos, eles começaram a ter essas atitudes. Então, olha, cada vez que você ouvir, quando alguém falar, olha, cometeu um ato de vandalismo, lógico que hoje tomou-se um outro significado, né? Ou aquela coisa, nossa, um ato de barbaridade, tal. Tem um pouquinho de história nessa questão aí. O Império Romano, lógico, né? Não é só esse ponto negativo de exploração, de invasão de outros territórios. Você tem, lógico, uma aprendizagem fantástica. O Império Romano é fruto do que foi os gregos, é fruto do que foi a civilização antiga do Egito, é fruto do que foi a civilização antiga da Mesopotâmia. Então há um acúmulo de conhecimento desses povos. Tá? E aí você vai ter uma coisa magnífica que é o aqueduto. Tá? Você pode aí olhar, tem várias aulas no YouTube mostrando o que é o aqueduto. Na realidade, é o que fazia chegar água dentro de Roma. Nós temos as construções, a cloaca máxima, que é o esgoto, né? Em época de pandemia, a gente vê que nenhuma cidade, né, tem um esgoto que de fato possa fazer a diferença. Aliás,
Milhões de pessoas no Brasil e no mundo sofrem com doenças exatamente por não ter o mínimo de acesso a uma água limpa, a um esgoto que realmente possa evitar que leve doença para as pessoas. Quando esse esgoto não desemboca no mar ou no rio, contaminando toda a água de uma região, de um município, de um estado, de um país. Tá? Os romanos já tinham colocado a máxima. Aí tinha o Coliseu. O Coliseu, na realidade, era o que é o estádio hoje, né, que nós temos, mas aí tinha as lutas de gladiadores, aquela coisa toda. E que é interessante, que dá pra gente dialogar com a questão atual, é a tal da política de pão e circo. É isso mesmo, pão e circo. Né? Não é que se comia pão no circo, mas era uma política que o Império Romano já tinha, né, de iludir os trabalhadores naquela época. Já para você ter uma ideia, em 70 depois de Cristo, o Coliseu era usado para tipos de festividades. Então o povão ia lá, já nessa época já tinha problemas de desigualdade social, desemprego, fome, injustiça. Já tinha uma burguesia na época, né, lógico, que já explorava essas pessoas, seja romanos, seja escravos. Né? Vale lembrar que os judeus foram muito escravizados nas mãos dos romanos. E aí, meus queridos, se oferecia shows, né, gratuitos, e dava-se trigo, né, para alimentar a população. Lógico, ninguém vai ter condições de sobreviver só comendo pão, mas era isso que acontecia. Bom, gente, olha, o Império Romano ele é muito vasto, muita coisa que a gente pode aprender a partir dele, né? Lembrar que muita tecnologia, o direito romano, né, é o que influencia hoje a nossa escrita, a própria questão da água, a questão da formação dos exércitos, dos romanos, né, a escravidão, que é importante a gente falar. Lembrar que todas as construções magníficas dos romanos não foram construídas sem que houvesse um preço de sangue, né, cobrado aí das pessoas que eram escravizadas na época. Você pega hoje as grandes civilizações do século XXI, acabam sendo que meio que andam juntas, né? Uma atitude imperialista de invadir territórios vastíssimos e subjugar, explorar a população daquele local, tá bom? Galera, é aquilo. Aqui a ideia é fazer uma aula simples, né, para que vocês entendam basicamente alguns conceitos importantes. Longe de mim falar tudo sobre o Império Romano. A gente teria que fazer 3 dias de videoaula, vocês não iam aguentar, né, nem eu, né, ainda mais numa pandemia, né, ia ser uma situação difícil. Pessoal, fiquem tranquilos, eu sei da dificuldade de todo mundo. Tem gente que não tem acesso à internet, não tem local para poder estudar corretamente, não tem. Isso vale para professor também, com uma série de dificuldades, tá? Então, aquilo que der para ser feito, que bom. Mas o mais importante é a gente ficar muito atento na situação real que o nosso país está passando, tá bom? Fica aí o recado, um grande abraço e espero vê-los em breve.